Já, Fiz para gravar aqui. isso. Então, hoje a gente vai falar um pouco de bronquiectasia, tá? O doutor Renato e a gente conversou e acabou optando por esse tema. É um tema bem interessante, né? Mas talvez tenha algumas coisinhas aí que são um pouquinho mais complicadas. Então, se vocês tiverem alguma dúvida aí, manda aí. Desativa o áudio, tá? Vocês estão com o áudio ligado aí, fazendo... Bom, então, a bronquiectasia, introdução, né? É a dilatação crônica, tá? Irreversível da parede brônquica, sendo consequência de uma injúria e remodelamento com destruição dos componentes e da estrutura da parede brônquica, secundária a uma inflamação e infecção crônica ou recorrente, tá? É ocasionada por diversas etiologias, mas em metade dos casos a gente não consegue descobrir as etiologias e fica como bronquiectasia idiopática mesmo. Tem muitos poucos estudos a respeito de bronquiectasia, sendo que a maior parte deles envolvem fibrose cística. Tá? Fibrose cística é uma doença sistêmica, mas com um acometimento pulmonar importante e que, na maioria dos casos, o paciente acaba desenvolvendo bronquiectasia. Então, geralmente a gente separa as bronquiectasias em bronquiectasias não fibrose cística e a doença fibrose cística. Tá? A maioria dos estudos envolve fibrose cística. A prevalência... O senhor quer falar algo, doutor? Não, é que a fibrose cística ou mucoviscidose, ela será tratada mais na pediatria, né? E realmente, cada vez mais, devido à alteração do receptor, do transporte de eletrólitos, né, na mucosa, o VCR, né, VCR, ele tem secreção mais espessa e infecções de repetição. E depois a criança desenvolve muito precocemente infecção por pseudomonas, né? Isso leva a uma destruição pulmonar. O teste do pezinho justamente é para detectar precocemente esse tipo de alteração genética, né? E nós temos assim, atendido cada vez mais pacientes com fibrose cística devido ao a longa sobrevivência deles, né? Então, e depois, às vezes, combinando até com transplante de pulmão. Mas sobrevida aumentou muito, né? Muito, muito. A prevalência das bronquiectasias vem aumentando, tá? Aumenta com a idade, é mais comum em pessoas mais velhas. Cerca de 110 mil pessoas têm bronquiectasia nos Estados Unidos, são mais comuns em mulheres e asiáticos. E as taxas de mortalidade, uma observação que fizeram em 5 anos, variou entre 10% e 16%. Tá? Taxa de mortalidade em 5 anos para quem possui bronquiectasia. Na patogenia, o desenvolvimento das bronquiectasias requer 2 fatores. Infecção mais o clearance de secreção inadequada, com obstrução da via aérea, ou um defeito na imunidade do hospedeiro. Tá? Então, você precisa disso para desenvolver a bronquiectasia. E alguns fatores contribuem para isso também, como infecções recorrentes, né? Às vezes pneumonias de repetição, onde há um desbalanço entre protease e antiprotease, né? Entre uma enzima lítica e a parte que seria não lítica, deficiência de vitamina D, onde o paciente tem maior número de exacerbações, maior chance de ficar colonizado por pseudomonas também. Tá? Tem um ciclo vicioso, que a gente chama de ciclo vicioso de Kohl, tá? Que é o insulto ambiental, que é uma cascata, né? É um insulto ambiental mais uma predisposição genética prejudicando o transporte mucociliar, resultando em persistência dos micro-organismos. Então, você vai lá, faz uma infecção, essa infecção causa inflamação, a inflamação causa dano tecidual, o dano tecidual prejudica a motilidade ciliar, a motilidade ciliar não funcionando corretamente leva a você ter mais infecção, que leva a inflamação, que leva a dano pulmonar, que leva mais prejudicação da motilidade ciliar e fica nesse ciclo vicioso. Tá? A destruição é decorrente de substâncias líticas liberadas por neutrófilos, da inflamação causada pela infecção e da secreção de substâncias tóxicas, né, que essa infecção geralmente são por germes, né, bacterianos,
que eles liberam substâncias tóxicas, aumentando o dano pulmonar. E o curso clínico de um paciente com bronquiectasia geralmente ele tem as exacerbações, tá? Ele vai fazendo uma obstrução progressiva, né, na prova de função pulmonar, e vai tendo uma perda funcional, né? Vai tendo perda da CVF, perda do VF1, certo? O senhor quer falar algo, doutor? Isso, então é uma doença que ela afeta os brônquios, né? Então ela está ali junto com DPOC e asma, mas ao mesmo tempo ela tem infecção e tem uma infecção e inflamação crônica, com produção de muita secreção, né? Então são as doenças hipersecretoras. O indivíduo pela manhã elimina uma grande quantidade de secreção, né? Aquilo que a gente fala. Se não encher 2, 3 copos de secreção, né? E às vezes, de acordo com essa evolução que o Edgar falou, inflamação ou infecção, muda a cor da secreção. E às vezes pode ter até escarro com sangue, que ele vai falar mais para frente. E essas infecções de repetição aumentam a destruição e pode causar, essa destruição causa uma dilatação irreversível do brônquio. Mas, na espirometria, as outras áreas encontram-se obstruídas, né? Por isso que tem uma obstrução na via aérea, apesar das áreas lesadas apresentarem na tomografia, um outro exame, um caráter de dilatação. Então, são conceitos diferentes dentro de uma mesma patologia. Sim. Aqui a gente vai abordar sobre colonização versus infecção crônica. Tá? A colonização é a presença de população bacteriana que não induz resposta inflamatória, exceto por aumento na produção de muco. Então, o paciente ele está colonizado por uma bactéria, mas ele não teve resposta inflamatória, né? Ele não teve taquicardia, não teve febre, enfim, ele teve aumento da produção do muco que ele tinha. Colonização inicial é a primeira cultura positiva que esse paciente apresenta. Colonização intermitente é quando ela fica hora positiva, hora negativa, com pelo menos um mês de intervalo. E a colonização crônica, que são 3 ou mais culturas positivas consecutivas durante um período de 6 meses. Tá? Infecção crônica é a resposta inflamatória com repercussão clínica. Tá? Expectoração purulenta, sintomas sistêmicos, febre, taquicardia. Aqui abordando as etiologias das bronquiectasias, a gente falou que são diversas etiologias, e são diversas etiologias mesmo, tá? A principal delas é a etiologia pós-infecciosa, principalmente por pneumonias de repetição, ou mesmo por sarampo, coqueluche, tuberculose também é muito comum no nosso meio, tá? Mas pode ser causada também por obstrução mecânica, por exemplo, corpo estranho, é muito comum em criança que ingeriu um corpo estranho, desenvolver uma bronquiectasia localizada ali, alterações congênitas, algumas síndromes famosas, como a de Muir-Kuhn, síndrome de Marfan, própria Cartaginer, né? Pneumonite inflamatória por aspiração de conteúdo, resposta imune excessiva, aspergilose bronquopulmonar alérgica é um exemplo, cinesia ciliar, quando o paciente nasce com uma disfunção ciliar, tá? E aí isso causa bronquiectasia também, a fibrose cística, doenças inflamatórias intestinais, como a retocolite ulcerativa, doença de Crohn, doenças do tecido conjuntivo, artrite reumatoide, síndrome de Sjögren, lúpus. Lúpus é um pouco menos comum, mas as outras, né, costumam cursar com bronquiectasia. Leucemia pode cursar com bronquiectasia. E outras doenças, como o DPOC, por exemplo. Pacientes com DPOC avançado, né, a destruição parenquimatosa em que ele se envolve vai desenvolvendo bronquiectasia nele. O senhor quer falar algo, doutor? Tem uma pergunta em relação à obstrução pela espirometria, né? Então, como eu havia mencionado, na tomografia e a fisiopatologia dessa inflamação, infecção crônica e destruição da via aérea e produção excessiva de muco, ele acaba provocando uma dilatação da via aérea e provavelmente o muco, a obstrução por muco e mais a inflamação das vias aéreas remanescentes
que permanecem obstruídas ainda, talvez por fases diferentes da inflamação, geralmente ele tem um padrão mais obstrutivo. Então, dentro das doenças pulmonares obstrutivas, o diagnóstico diferencial de asma, DPOC e bronquiectasia e as bronquiolites, às vezes, né, podem provocar um padrão obstrutivo, mas não necessariamente você pode ter reversibilidade ou não com broncodilatador, que é mais característica da asma. E às vezes a bronquiectasia pode estar associada tanto à asma, principalmente na asma bronquipulmonar alérgica, quanto para a DPOC, para complicar ainda mais. O que eu quero dizer para vocês, que às vezes a gente, aqui no quarto ano, discute cada doença isoladamente e assim, baliza em alguns conceitos que na vida real é um pouquinho mais complexo. Por exemplo, você pega uma bronquiectasia pós-tuberculose, junto com fibrose associada. Às vezes não vai ter uma obstrução pela espirometria. Você pode ter um padrão de, né, às vezes associado, uma queda de VF1, incapacidade vital, né? E não é a espirometria aqui, ele, como o Edgar falou, é importante no acompanhamento. Quando você observa uma queda progressiva, uma obstrução progressiva, significa um dado importante que a doença está progredindo, né? Mas não é um padrão diagnóstico como para asma e para DPOC. Tá? É uma outra aplicação da espirometria. É assim que eu vejo, Edgar. O que você... Também, é uma outra aplicação. Não é para diagnóstico, mas você consegue ver que, né, que vai tendo uma perda funcional, né? Uma obstrução progressiva com perda funcional. Acho que é isso. E no bronco ele causa dilatação. Acho que é essas palavras que... Na imagem, né? Na imagem, né? Quanto a telectasia seria o fechamento, a bronquiectasia, né, que é a ectasia, é a dilatação, tá? O diagnóstico da causa, né, da etiologia, ele é difícil, tá? Você tem que correlacionar a história, os exames que vêm alterados, você tem que, quando você vê uma bronquiectasia, solicitar uma série de exames, né, e também associar os achados tomográficos com isso. Cerca de 20 a 55% permanecem como idiopática, e a mais comum, como eu tinha dito, é a pós-infecciosa mesmo, que representa 1/3 dos casos. O quadro clínico, né? Considerar a investigação em adultos. Quando? Tosse persistente produtiva, mais idade jovem no início dos sintomas, muitos anos de tosse, ausência de tabagismo, expectoração diária de grande quantidade purulenta, hemoptise, tá? Uma das principais causas de hemoptise é a bronquiectasia. Colonização por pseudomonas, às vezes você faz uma cultura de um escarro de um paciente, ele vem colonizado por pseudomonas, você tem que investigar a bronquiectasia. Hemoptise sem causa e tosse seca. E pacientes com DPOC com muitas exacerbações, muita tosse e pouca resposta ao tratamento. Você sempre tem que investigar causas secundárias e bronquiectasia tem entre uma delas. Então, como que você vai fazer essa investigação diagnóstica? Tá? Solicitar um hemograma completo, sempre. Dosagem de imunoglobulinas, porque a deficiência de imunoglobulina é uma causa de bronquiectasia. Testes para fibrose cística, sendo o principal deles o cloro no suor, né, que aí está como teste no suor, para ver se o paciente tem fibrose cística ou não. Cultura de escarro para tuberculose, micobactéria não tuberculósica e fungo. Dosagem de GG e IgE específica anti-aspergilos, porque aspergilose bronquipulmonar alérgica é uma das causas de bronquiectasia. IgE total também, ainda pensando nisso, tá? Dosagem de alfa-1 antitripsina. Alfa-1 antitripsina desenvolve bronquiectasias também. É uma doença que também pode, né, cursar com DPOC, tá? Fator reumatoide, aí pensando em doenças do colágeno, tá? E outros também. Você pode fazer broncoscopia, endoscopia digestiva alta, teste de imunidade provocada pelo toxoide tetânico, tá? Entre outras coisas. Acho que também verificar qual que é a motilidade ciliar do paciente, fazer, às vezes, um teste de fertilidade nele para ver se ele não tem discinesia ciliar, também é importante aí, tá? O senhor quer falar algo?
Como você falou aí do teste da motilidade ciliar, né? Tem um quadro sindrômico da imotilidade ciliar, do batimento ciliar do epitélio respiratório em relação com o batimento do flagelo do espermatozoide, né? E elas estão muito ligadas. Então, a bronquiectasia com a inflamação bronca perde esse batimento ciliar, né, na eliminação, para eliminação de secreção, e nessa síndrome tem sinusite, repetição, infecções respiratórias e infertilidade junto, né? Às vezes tem destrocardia, às vezes, né, tem algumas outras entidades associadas aí. Umas perguntas que você faz, geralmente, às vezes a pessoa tem filho, né? Aí, às vezes, você já... Ah, tem um filho. Então, aqui é uma Esses dias atendi um paciente aí, eu encaminhei para ver se eu consegui encaminhar para Ribeirão, lá para vocês, né? Já atendi um menino, já mandei uma vez, confirmaram, né? E aí, realmente confirmaram, fizeram uma biópsia da mucosa nasal e confirmaram o batimento ciliar. Atendi um outro rapaz recentemente, mas o interessante é que ele tinha dilatação esofágica. Eu não conseguia entender por que ele tinha bronquiectasias, né, e dilatação esofágica. E aí eu pedi também para fazer uma avaliação lá em Ribeirão, para avaliar se tem alguma síndrome dessas aí, né? A esclerodermia pode cursar, né? Vai falar que forma creste dela com bronquiectasia. É raro. Bom, aqui eu coloquei uma radiografia de tórax, né? Onde você vê aqui onde está escrito, né, onde tem essas setas, opacidades lineares paralelas, né, nessa imagem em perfil, tá? A gente chama de trilho de trem na radiografia, né, que representa a bronquiectasia. Dá para ver pela imagem? Dá, né? Dá. Aqui também mais uma radiografia, tá? Mostrando também essas opacidades, né, que são significativas de bronquiectasia. Aqui é um exame mais antigo, que eu não cheguei a pegar. Acho que o senhor deve ter pedido muito ou feito aí em Catanduva. Fiz muito desse Broncografia, exame né? aí na residência. Então, Pequenos injetava... afogamentos. Oi? Afogar o paciente com contraste, né? Injetava contraste dentro da via aérea, né? Dentro da via aérea. Vixe. E aí era uma forma de se fazer o diagnóstico de bronquiectasia, né? Você conseguia ver melhor. Porque você acaba contrastando e com o contraste, a via aérea tem que reduzir o calibre na sua divisão, né? A árvore brônquica. E na bronquiectasia, por exemplo, varicosa, apresenta algumas varizes, né, pequenas alterações na parede, invaginações na parede do brônquio, como você vê, por exemplo, na diverticulose, né? E você pode ter alterações císticas, né, bem maiores, e às vezes você tem só dilatações cilíndricas, como se fosse, como o Edgar mostrou, igual o trilho de trem, né, nos outros exames, né? E era um exame realmente dos anos 70, isso aí que era bem difícil, né? A tomografia acabou com esse exame, ainda bem. Graças a Deus, né? Então, hoje, padrão ouro para fazer o diagnóstico é a tomografia computadorizada de tórax, né? O método de escolha, sempre. Você consegue ter achados diretos e achados indiretos. Sendo os diretos, dilatação brônquica, você consegue ver perda do afilamento brônquico e vias aéreas periféricas a menos de 1 centímetro da pleura. Nos achados indiretos, consegue ver espessamento das paredes brônquicas, impactação mucoide, quando o muco se impacta dentro dessa bronquiectasia mesmo, e você não consegue ver a bronquiectasia, mas você vê que está impactado um muco ali, atenuação em mosaico, ectasia ou dilatação das artérias pulmonares, tá? Que também é um achado indireto aí para bronquiectasia. E você vê a dilatação brônquica, de fato, né? A relação visual entre o diâmetro interno do brônquio
ele ser maior que o da artéria pulmonar adjacente. É o sinal do anel de Sinet. Então, normalmente o bronco ele tem que ter o diâmetro interno dele menor que o da artéria pulmonar adjacente. Tá? Você vê que ele é maior, tá, que o da artéria pulmonar adjacente, chamado de sinal do anel de Sinet. É um sinal de que ali tem uma bronquiectasia. Você quer falar algo? O sinete é a perolinha, né? Então, a perolinha é a artéria pulmonar e o anel é o bronco dilatado, né? Que normalmente você só observa a artéria, o bronco praticamente, e nesse caso você observa o bronco, a parede bem espessa, na forma de anel, e a perolinha, né? É a artéria pulmonar. Sim. Aqui eu coloquei uma foto, né, bronquiectasia e sua anatomia, tá? Aqui à esquerda são desenhos e aqui à direita é na tomografia de fato, tá? Então tem a bronquiectasia cilíndrica, que é o tipo morfológico mais comum, onde você vê o bronco dilatado, tá? Com calibre uniforme e paredes paralelas. Tem o sinal do trem, que é aquele visto, né, no raio-x, e tem o sinal do anel de Sinet, onde você vê o vaso do lado dele, tá? Tem a bronquiectasia varicosa, que é essa segunda aqui, que tem uma aparência mais serpiginosa, chamada em contas de rosário, tá? E tem a bronquiectasia cística ou sacular, tá? Ela é mais comum em doença avançada ou em doença crônica. Deu para vocês verem aqui o desenho? Aqui tem os 3 tipos de bronquiectasia em tomografia também, tá? As bronquiectasias cilíndricas, as bronquiectasias varicosas e as bronquiectasias císticas. Vê que há uma importante destruição aí do parênquima pulmonar do paciente. Isso vai levar depois à piora da troca, né? Gasose pode levar também à hipertensão pulmonar, pela hipoxemia, nesses quadros mais de destruição progressiva, né? E com o paciente com infecções de repetição, né? Pode ter colonização por pseudomonas também. Então, a complicação é um paciente que exacerba com frequência, né? Bem difícil esse controle dessas formas mais graves. Bom, bronquiectasias localizadas. Elas estão em qualquer lobo ou segmento, tá? Podem cursar como obstrução brônquica. Aí seria uma obstrução que ele está falando aqui que não é uma obstrução daquela da espirometria, é uma obstrução mesmo. O bronco está obstruído lá dentro dele. No adulto, é muito comum devido a uma neoplasia central, tá? E na criança, por aspiração de corpo estranho. E aí você faz o diagnóstico disso através de uma broncoscopia, tá? Você entra lá dentro e vê, você detecta que a criança fez uma aspiração de corpo estranho ou que tem uma neoplasia ali endobronca, tá? Isso é uma causa de bronquiectasia localizada. Inclusive, criança com bronquiectasia localizada é igual a broncoscopia, né, doutor? Muito Esse é um dado provavelmente. importantíssimo, né? Que depois a criança praticamente não tem sintoma logo após a aspiração, deu uma engasgadinha, depois não tem muita coisa. E realmente, criança tem que investigar sempre o corpo estranho, né? Isso é importantíssimo. Nos lobos inferiores, sequestro pulmonar, tá? Malformação congênita caracterizada por tecido pulmonar destacado do pulmão normal, não funcionante e vascularizado pela circulação sistêmica. Esse é bem legal porque geralmente é mais à esquerda e você tem uma área, por que é sequestro? Porque é uma área do pulmão que não é vascularizada pela circulação pulmonar, né? Não é vascularizada, não tem a circulação pulmonar, apenas circulação sistêmica. Então, às vezes tem um ramo da aorta e drenagem, né? Todo anômala. Então, é importante esse diagnóstico, o tratamento é cirúrgico, né? Devido às infecções, e aí o cirurgião tem que estar atento para a parte vascular, né? Exatamente. Quando a gente fala em bronquiectasias centrais, pensar
em ABPA, né, que é a aspergilose broncopulmonar alérgica. É uma obstrução brônquica episódica, tem eosinofilia periférica, a presença de anticorpos específicos contra os antígenos dos aspergilos, tem a reação cutânea imediata, né, a antígeno de aspergilos, a elevação sérica do IgE e a presença de infiltrados pulmonares que resolvem com corticoide e bronquiectasias centrais. Essa parte de baixo aqui é como que se faz o diagnóstico da BPA, tá? Sempre que tiver bronquiectasia central, principalmente com história de asma, né, sibilância, não melhora, né, a gente faz uma tomografia, vê bronquiectasia central, pensar em ABPA. E aí, quando pensa em ABPA, para fazer o diagnóstico, todos esses exames aqui. Tá? Também é muito comum você encontrar bronquiectasias centrais na fibrose cística, mas com predomínio já nos lobos superiores. O senhor quer falar algo, doutor? Em relação... Não, geralmente é um diagnóstico na asma de difícil controle, né? E geralmente é pouco diagnosticada, né? E essas infecções, o aspergilo sempre é um componente importante nas infecções oportunistas e agora também sendo observado no pós-Covid, que tem usado imunobiológico, a infecção pelo aspergillus. Então, ele sempre, às vezes, ele forma predomina uma complicação respiratória, né? Aqui tem algumas tomografias, tá, de ABPA. Na verdade, é a mesma tomografia, só que em diferentes cortes, tá? No mesmo corte, no plano axial, só que em diferentes localizações do pulmão, tá? A, B e C, mostrando bronquiectasias. Essas são bronquiectasias cilíndricas, tá? E centrais, tá bom? Também a gente tem que pensar em bronquiectasia central, em doenças sistêmicas, tá? Tem a síndrome de Muir-Kuhn e a síndrome de Williams-Campbell. São duas síndromes famosas aí que cursam com bronquiectasia, tá? Na de Muir-Kuhn é mais comum no homem entre terceira e quinta década e ela cursa com traqueobroncomegalia. Pode estar associada à traqueomalácia, que é quando as paredes desabam, tá? Na via aérea as paredes desabam na expiração, com diverticulose traqueal. E a síndrome de Williams-Campbell, que é a formação de cartilagem deficiente nos brônquios de quarta a sexta ordem. Tá? Há um colapso da via aérea distal na expiração. E aí a deficiência dos anéis de cartilagem nos brônquios de quarta a sexta ordem resulta nas bronquiectasias distais, preservando a traqueia e os brônquios principais. Então, na de Muir-Kuhn, a gente tem uma traqueobroncomegalia. Na de Williams-Campbell, a traqueia e os brônquios principais ficam preservados. É a grande diferença para você fazer o diagnóstico entre uma e outra. Aqui é uma tomografia, síndrome de Muir-Kuhn, tá? Com bronquiectasias, aqui no caso, são císticas, tá? E aqui no meio a gente observa a traqueobroncomegalia, tá? E aqui é a síndrome de Williams-Campbell, com bronquiectasias também císticas, só que você pode observar que a traqueia está preservada, não cursa com traqueobroncomegalia. Bronquiectasias difusas, né? Quando assim, a gente tem todo o pulmão, ele está afetado por bronquiectasia, seja nos lobos superiores, no lobo médio, nos lobos inferiores, seja central, seja mais periférico, tá? A gente vai pensar em cinesia ciliar primária, que é aquele diagnóstico que a gente estava falando aqui, tá? É uma doença autossômica recessiva, caracterizada por disfunção dos cílios presentes nos seios paranasais, por isso que o Dr. Renato falou, o diagnóstico foi feito através de biópsia de mucosa nasal, né? Ouvido médio, epitélio nasal, epêndima cerebral, tubo uterino, sistema reprodutor masculino e epitélio respiratório. Então, assim, também é uma doença sistêmica, tá? A confirmação é feita pela biópsia nasal ou brônquica, o que é mais raro, demonstrando a normalidade da motilidade da estrutura ciliar, com redução dos níveis de óxido nítrico exalado ou nasal. A síndrome de Cartagner também é definida quando as bronquiectasias por discinesia estão associadas a citos inversos totalis e sinusopatia, que o senhor tinha falado, né, doutor? Que às vezes pode estar associada a sinusite, né? Então, quando vem associada a sinusopatia, a citos inversos totalis e bronquiectasia, é a síndrome de Cartagner. E a síndrome de Young,
né? Que é bronquiectasia, sinusopatia e azoospermia por obstrução do epidídimo. Aí é diferente de não ter o batimento, né? Há uma obstrução no epidídimo mesmo e o paciente acaba se tornando infértil por aquela obstrução e não porque ele não tem o batimento ciliar. Você quer comentar algo? Não, apenas do problema dessas infecções associadas, principalmente da rinocinusite, é que muitas vezes a via aérea, o primeiro sinal é da rinocinusite, e o pessoal, nós, de uma maneira geral, acabamos não dando muita importância em relação à complicação das vias aéreas inferiores e outras doenças brônquicas ou vasculares associadas, né? Então, é muito importante investigar rinocinusite de repetição, né? Vou perguntar aqui, assim, como chama a síndrome que cursa com infertilidade? Chama de cinesia ciliar primária. É o nome. Nós estamos cada vez mais dando menos nomes, né? Por exemplo, antes a síndrome de granulomatose de Wegener, né? Que cursa às vezes com sinusite, né? E vasculite. Aí foram ver o Wegener, tinha sido Nazista. um nazista daqueles. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Agora, aí eles mudaram o nome para granulomatose com inflamação vascular, agora até esqueci o nome. Granulomatose com eosinofilia. E aí a gente, cada vez estamos dando menos nome para as figuras, né? Todo mundo quer ter nome. Granulomatose com poliangeite. com poliangeite. Aí tem a Churg-Strauss, a granulomatose com poliangeite eosinofílica. Eosinofílica. Então, seguindo. Bronquiectasias difusas também. Pós-infecciosas, né? A principal causa relacionada ao segmento de bronquiectasia. Destaque-se as pneumonias bacterianas, virais, necrotizante, coqueluche, tuberculose. As imunodeficiências congênitas, né? Onde há uma produção deficiente de imunoglobulinas. Tem a imunodeficiência como um variável. Costuma se iniciar após a puberdade, com diminuição do IgG e associada a IgA ou IgM. A gama-globulinemia ligada ao cromossomo X e a deficiência de IgA. Tá? Então, por isso que a gente sempre tem que investigar deficiência de imunoglobulina. Também, nas bronquiectasias difusas, entra a síndrome de Swyer-James-McLeod, né, que é a síndrome do pulmão hiperlucente. Tem a tríade lucência pulmonar unilateral, hipoplasia da artéria pulmonar e bronquiectasias. Resulta de uma bronquiolite obliterante pós-infecciosa, geralmente, tá? Tipicamente, o comprometimento é unilateral, afetando todo o pulmão. Eu vou mostrar um raio-x aqui depois para vocês. Embora as alterações possam ficar confinadas a um lobo ou a um segmento, tá? Sendo à direita ou à esquerda. Na tomografia, além dos achados típicos do raio-x, que o raio-x ele já é quase que o suficiente para fazer o diagnóstico, também você consegue observar as bronquiectasias. Então, aqui você vê um raio-x, tá? Onde à direita você vê um pulmão normal, tá? E à esquerda você vê uma hipertransparência difusa, tá? É um pulmão hiperlucente, tá? Ele é unilateral, é a síndrome do pulmão hiperlucente, Swyer-James-McLeod. E aqui na tomografia você consegue observar as bronquiectasias. Você quer falar algo sobre isso, doutor? Normalmente, como a visão engana, né? Ver e enxergar é diferente, né? São conceitos diferentes. Uma pneumonia direita? Normalmente, qualquer pronto-socorro, ele seria tratado de pneumonia por opacidade terço inferior à direita, né? E para mostrar para vocês que nem toda opacidade, né? Ali existe um aumento da vascular, né? E à esquerda, você não observa vaso, né? Praticamente na radiografia, você vê essa hipertransparência bem extensa, né? Então, tomar cuidado entre ver e enxergar, né? Principalmente exames de imagem, né? Como cada vez mais nós estamos numa sociedade mais cega, né? Então, o
pessoa só acredita numa coisa, tá difícil, né? Só acreditando no que quer, na verdade, né? Só no que quer, né? Outras causas de bronquiectasias difusas, né? As doenças inflamatórias intestinais, tá? Então, há uma maior correlação com a retocolite ulcerativa e uma menor proporção com a doença de Crohn. Doenças do colágeno, né? Artrite reumatoide, Sjögren, aqui, né? Esclerose sistêmica. Deficiência de alfa-1 antitripsina, tá? Há um desequilíbrio entre antiproteases e proteases nessa doença. A asma, há uma correlação entre gravidade, obstrução fixa e dilatação brônquica. E o DPOC, que está presente em 57% dos pacientes com VF1 no score de gravidade entre 2 a 4, e causa isso um maior número de exacerbações e aumenta a mortalidade do paciente. Aí, também ainda em bronquiectasias difusas, mas com predomínio em lobos médios, línguas e inferiores, tem que sempre pensar em doenças por aspiração crônica e inalação. Doença do refluxo gastroesofágico deve ser sempre investigado, tá? Síndrome Clash da esclerodermia, é uma síndrome que causa esofagopatia e pode aumentar a aspiração. Se bronquiectasias com distribuição, conforme descrito acima, né, difusas, com predomínio em lobos médios, línguas e inferiores, sempre pensar na doença do refluxo, e aí você vai fazer uma endoscopia digestiva, ou uma pH-metria, ou uma manometria para investigar se o paciente está aspirando ou não. E pensar em inalação de fumaças e partículas nocivas que também podem cursar com bronquiectasia. Quando essas bronquiectasias são difusas e tem um paradão de bronquiectasia nodular, a gente tem que pensar em micobacteriose não tuberculósica, tá? Elas podem causar cavidades semelhantes à da tuberculose, confundindo às vezes a gente, mas quando tem um padrão micronodular bronquiectásico, levando à formação de bronquiectasia durante anos, tem que pensar nas causas não tuberculósicas, principalmente no micobactério áveo, tá? É um dos mais comuns aí que acomete o paciente. Quando está associada a nódulos na tomografia, sugere uma micobactéria não TB, e aí você tem que coletar, né? Baciloscopia no escarro e também a cultura, para ver se... Tem que sempre fazer a cultura, porque seja não tuberculósica ou tuberculósica, se o paciente estiver infectado, a baciloscopia vai vir positivo. É a cultura que vai te orientar se aquilo é o Mycobacterium tuberculosis ou ele é um tipo não tuberculósico. O tratamento é diferente. O senhor quer falar algo, doutor? Não, mostrando como a aula de bronquiectasia, você vai passeando praticamente por todas as patologias associadas, né? Por Uhum. isso que a pneumo centraliza quase todas as doenças, né? Tanto doenças infecciosas, fúngicas, doenças do tecido conjuntivo, entram no diagnóstico das bronquiectasias. É um grande desafio, é um treinamento, é uma ginástica muito grande tentar identificar a causa da bronquiectasia, né? Como está aumentando muito o número de diagnóstico, ele ficou uma doença um tempo muito descartada, assim, né? Pouco valorizada. E atualmente, cada vez mais, tem sido mais escrito os fatores etiológicos, né? Bem legal. Na prova de função pulmonar, então aqui o distúrbio obstrutivo é o mais comum, tá? Aquilo que a gente falou antes. O VF1 baixo indica um pior prognóstico. Se o paciente tiver cada vez mais perda funcional, vai indicar um pior prognóstico. Se a doença se tornar muito avançada, você começa a ter um componente restritivo, né? Que aí seria uma queda da capacidade vital, entre outras coisas. E o teste de caminhada de 6 minutos pode trazer informações adicionais. Às vezes a gente costumava fazer aqui, é um teste onde o paciente caminha por 6 minutos e você vê quantos metros ele caminha em 6 minutos, né? Para você ver mais ou menos quanto ele consegue caminhar, como que está o preparo físico dele. Tá? Então ele pode trazer informações adicionais aí de como está esse paciente. O tratamento da bronquiectasia envolve uma série de coisas, né? Desde a fisioterapia respiratória, os mucolíticos, broncodilatadores, corticoide, anti-inflamatórios, antibióticos, se o paciente estiver na fase crônica ou exacerbado, oxigenoterapia e até o tratamento cirúrgico, tá? Que aí vai entrar ou a ressecção
ou transplante pulmonar. Então, falando um pouco da fisioterapia respiratória, acho que ela é de extrema importância para um paciente que tem bronquiectasia. Ela auxilia na remoção da secreção e reabilita esses pacientes para a recuperação de sua capacidade funcional. Você vai fazendo técnicas de higiene brônquica, né? Tem as convencionais e as não convencionais, mas o intuito é você está sempre expectorando aquilo e tirando aquilo de você. Igual o Dr. Renato falou no começo da aula. Se o paciente não encher 2 a 3 copos aí de catarro, não tá bom. Né, doutor? E o catarro esverdeado, igual a abacatada. É. Aí que você sente firmeza mesmo. Vem O lá do... neurologista gosta de catarro, o broncoscopista, então, mais que nunca. Né? Secreção, né? Nós somos a favor de secreção, secretivos. Né? Então, é importante essa coloração na secreção, né? E a remoção é mais importante ainda. Então, o paciente aprende a deitar pela manhã, ele fica numa posição que ele acaba, se você incentiva ele a tossir mais, para que ele elimine a secreção, para que essa secreção não funcione como meio, né? E, então, ele é a toalete matinal, que nós chamamos, né? Então, você já acorda e já passa um baldinho para ele, né? Para o companheiro, para a companheira que você tiver aí, para poder eliminar a secreção, né? Então, bem-vindo à vida 2. Também você pode fazer a reabilitação pulmonar, tá? Para todos os pacientes pneumopatas que têm uma limitação ao exercício, está indicada a reabilitação pulmonar, né? Que eles não têm uma tolerância boa. E eles comprovadamente melhoram a tolerância ao exercício, né? Com melhora que se assemelha ao paciente que tem DPOC, por exemplo. A gente falou bastante de reabilitação pulmonar. Então, também está indicado para esses pacientes. Os mucolíticos é um tema ainda sem muita evidência atualmente, tá? Eles são mais usados na fibrose cística mesmo, tá? Que não é o caso aqui. Hoje, pelo menos, a gente está falando mais de bronquiectasia em geral. Acho que fibrose cística é uma coisa a ser abordada sozinha, né? O Dr. Renato falou que seria até abordado pela pediatria. Mas você pode usar soro fisiológico, 7% de concentração, né, inalatório. Ele é eficaz para fibrose cística e não tem evidência para não fibrose cística, mas isso faz com que a depuração tente interromper, né, o ciclo vicioso da inflamação e da infecção, e você consegue depurar mais esse muco, tá? Mas ele não tem muita evidência para bronquiectasia não fibrose cística. Tem alguns outros, como a N-acetilcisteína e a alfa-dornase, que degradam os polímeros de mucina e outros componentes sólidos. A inalatória, a N-acetilcisteína, ela não é recomendada por falta de estudos também, mas apesar de que tem médico que passa, que faz, tá? Tem paciente que usa a N-acetilcisteína inalatória. E a alfa-dornase, elas têm um papel muito importante na bronquiectasia fibrocística, tá? Hoje todos os pacientes fibrocísticos usam alfa-dornase. Mas quando a bronquiectasia ela não é fibrocística, ele é até contraindicado, porque ela apresenta uma piora da função pulmonar. Então, em geral, assim, os mucolíticos, eles são muito sem evidência, né? Depende muito do paciente. Se ele se sentir melhor com aquilo, achar que ele está conseguindo expectorar mais, achar que ele está limpando mais o pulmão dele, você deixa ele lá usando. Senão, é uma coisa ainda meio sem evidências. Né, doutor? Não sei como... Concordo. É que a N-acetilcisteína, ela está sempre presente, que o mucolítico, em todos os tratamentos ainda para ser estabelecido a sua realidade. Agora, até no COVID, apareceu o uso de N-acetilcisteína, né? Mas não vai ganhar da ivermectina na prescrição popular, né? E muitos médicos acompanham primeiro a pressão da população, e aí depois prescreve o que a população quer. Né? Então, é um grande dilema para vocês que vão enfrentar próximas epidemias, né, do corona, por isso que eu pedi até para eles assistirem uma aula de corona, né, para começar a raciocinar nas complicações. Né? E, inclusive, as bronquiectasias
provavelmente serão descritas Sim, pós-coronavírus. com Né? certeza. Eu tinha um chefe meu aqui que ele costumava dizer que a N-acetilcisteína, ela é a droga em busca da doença, e não o É, contrário. isso. Primeiro achar a droga, depois eu Achar a quero saber droga, achar a agora doença. estou querendo Bem achar a doença da que ela vai indústria fazer bem. farmacêutica, é isso mesmo, né? Testado na nefrologia, em tudo. É, em tudo. Bom, os broncodilatadores, tá? É comum haver a obstrução ao fluxo aéreo, né? A gente já falou na prova de função pulmonar e um aumento da hiperresponsividade brônquica. Alguns pacientes apresentam melhora do VF1 após fazer uma broncodilatação de curta, mas não há estudos que indiquem uso rotineiro. Quando você vai fazer uma inalação com soro fisiológico a 7%, no caso da fisioterapia, que a gente colocou ali, ou até dos mucolíticos, às vezes é indicado usar um BD de curta antes, porque isso pode induzir a broncoespasmo, tá? E antibiótico inalatório também. Então você usa o broncodilatador de curta antes, tá? Enquanto a BD de longa, há poucos estudos associados à corticoterapia, doses médias de budesonida com formoterol, teve uma melhora na qualidade de vida dos sintomas, mas não alterou o número de exacerbações, da colonização ou da função pulmonar. Então, geralmente, faz-se um teste terapêutico, né? Se o paciente tiver uma melhora da qualidade de vida dos sintomas, você mantém ele aí com um BD de longa associado ao corticoide inalatório. Principalmente se ele tiver obstrução ao fluxo aéreo, né? Quanto só aos corticoides inalatórios, né, em doses altas, alguns estudos mostraram a melhora da dispneia, diminuição da expectoração, diminuição dos dias de tosse, mas não houve melhora na função pulmonar ou nas exacerbações. Não houve mudança no padrão de colonização. Então, ainda também, né, fica a depender aí, e não há evidência para o uso rotineiro de BD de longa ou de corticoide inalatório. Entretanto, com os dados atuais, permitem uma prova terapêutica, tanto de um quanto de outro. Ou associação formoterol mais budesonida, ou se você quiser dar a budesonida isolado. Se o paciente tiver melhora clínica e melhora dos sintomas, né, você mantém ele com essas medicações. O senhor quer falar algo, doutor? Nós temos usado lá no ambulatório, né, broncodilatadores, né, mais a fisioterapia, e agora você vai falar sobre o uso profilático de antibióticos, que é uma das únicas entidades, né, que os alunos terão como um efeito, às vezes, anti-inflamatório do antibiótico, né? Não apenas anti-infeccioso. Então, pode falar, isso que eu ia complementar. Mas aqui de rotina, se o paciente tiver obstrução na prova de função pulmonar, a gente costuma usar É isso mesmo. a lênia, né? Então, os macrolídeos, né? Eles, nesse caso aqui das bronquiectasias, eles têm um efeito anti-inflamatório e imunomodulador, tá? Ele diminui tem uma diminuição do número de neutrófilos no epitélio bronco, os níveis de interleucina, tá? O fator de necrose tumoral alfa, e ativação de macrófagos e monócitos. Ele também é antiviral, ele, principalmente contra o rinovírus, causa uma redução da hipersecreção de muco pelas células epiteliais ativadas. Então, ele tem efeito anti-inflamatório, imunomodulador, tem um efeito antiviral, diminui a secreção de muco, e então a gente costuma usar ele, tá? Diversos estudos com diferentes posologias e tempo foram feitos, mas em geral a gente usa a azitromicina, 500 miligramas 3 vezes por semana, segundas, as quartas e as sextas. Isso causa uma menor taxa de exacerbação, principalmente quem usou, né, mostrou-se que causou uma menor taxa de exacerbação, principalmente quem usou por mais de 6 meses. O tempo de tratamento não foi definido, tá? Normalmente a gente usa por 6 meses e depois tira e vê como o paciente fica. Tem alguns efeitos colaterais, os macrolídeos, eles podem diminuir a acuidade auditiva, causam sintomas gastrointestinais como pirose, náusea, diarreia e aumento do intervalo QT. Tá? Então é sempre indicado você estar monitorando esses pacientes que fazem uso contínuo de macrolídeo com eletrocardiograma para ver se ele está alargando o QT ou não. Se estiver alargando o QT, você acaba tendo que suspender essa medicação. Ele pode causar indução de resistência antibiótica em micro-organismos colonizadores do trato respiratório, indução de resistência em micobactérias não tuberculosas, tá? Porque os macrolídeos eles fazem parte também do tratamento de micobactéria não tuberculose.
tem que ter cuidado ao escolher o paciente. Não é para qualquer paciente que você vai passar o macrolídeo, ele tem que ter maior ou igual a 3 exacerbações, ou poucas exacerbações, mas com morbidade importante, entendeu? O paciente que exacerbou pouco, mas dessa vez que ele exacerbou, ele ficou super grave, ele foi parar na UTI, ou ele precisou ficar internado em estado grave, tá? Essa é a recomendação do BTS de 2010, e no up-to-date está escrito que são 2 ou mais exacerbações. Na fase estável, uso de antibióticos, né? Então, normalmente as colonizações, elas acontecem por hemófilos, pelo pneumococo, pela Moraxella catarrharis e por Pseudomonas aeruginosa. Em 25% dos casos das bronquiectasias não fibrosísticas, a colonização acontece por Pseudomonas, e existem algumas indicações aí de você estar usando os antibióticos mesmo na fase estável, né? Quando é a primeira colonização inicial, e na colonização crônica ou intermitente por Pseudomonas, mesmo que o paciente não esteja exacerbado. Então, por exemplo, o paciente não está exacerbado, mas foi a primeira identificação de uma cultura de Pseudomonas nele, e ele tem bronquiectasia. Então, você vai tentar erradicar a Pseudomonas dele. A SBPT, né, que é a Sociedade Paulista de Pneumologia, ela indica, nesses casos, o ciprofloxacino, 750 miligramas de 12 em 12 horas, por 2 semanas, e depois você vai continuar o tratamento com antibiótico inalatório, né, inalatório mesmo, que aí pode ser a tobramicina ou a colistina, por 3 a 12 meses. Isso a depender do resultado de culturas. Então, depois que você fizer esse primeiro tratamento aí com cipro, vai continuar o tratamento com antibiótico inalatório, e nesse período você vai fazendo culturas no paciente. Se de repente 2 culturas negativas desapareceu o germe, você interrompe o tratamento. Tá? O senhor quer falar algo, doutor? Então, a respeito do antibiótico inalatório, né? Normalmente existe mais a liberação para bronquiectasia por fibrose cística. Nós temos feito apenas o tratamento intermitente para pseudomonas com o antibiótico com cipro mesmo, por períodos de 2 a 3 semanas, e depois, normalmente, nós não temos condição de manter esse uso inalatório, porque só está liberado para fibrose cística, né, para mucoviscidose, no programa de alto custo, né, e naqueles locais que tem centro de tratamento, como em Ribeirão, né, o Rio Preto, aqui nós não temos, né? Centro de tratamento de fibrose cística, né? De fibrose cística. Eles realmente... Isso aqui seria no mundo ideal, né? Mas realmente eles não liberam mesmo. Agora tem paciente que tem condição de comprar, né? E aí... Eu já usei, para alguns pacientes eu já... Então, a colonização intermitente barra colonização crônica, né? São pacientes colonizados cronicamente por pseudomonas, com 3 ou mais exacerbações, requerendo antibiótico por ano. Hospitalizações, queda importante da função pulmonar, do VF1 aí, com uso de antibiótico terapia prolongado. Os estudos com antibiótico inalatório mostraram uma redução da densidade de pseudomonas nas vias aéreas e menos exacerbações, tá? A BTS, em 2010, indica o uso de antibiótico inalatório, mas são muitos estudos, diferentes protocolos, e mais estudos são necessários para definir qual antibiótico o tempo de uso correto para esses pacientes aqui, tá? A SPPT, tratamento prolongado, considerando 3 possibilidades, ou um antibiótico antipseudomonas via oral, que seria o cipro, ou via endovenosa, tá? Ceftazidima, por exemplo, ou via inalatória, tobramicina ou agente em ciclos alternados. Você usa 28 dias do antibiótico, depois você para 28 dias. Usa 28 dias, depois para 28 dias. Em pacientes graves, você pode associar endovenoso ou VO mais inalatório, ou fazer, segundo a SPPT, tá, um esquema rotativo do ATB inalatório. Usa 28 dias de colistina, depois usa 28 dias de toba. Tá? O BTS não recomenda esse esquema rotativo, né? O que eles recomendam é você usar 28 dias, depois para 28, usa 28, depois para 28. E hoje em dia vem surgindo novos estudos com novos antibióticos, alguns deles ainda nem chegaram no Brasil,
tá? Inalatórios, principalmente com a Astrionan, né? Vem se falando muito nele agora. Então, aí o Edgar está falando das diretrizes da Sociedade Paulista de Pneumo e ele está bem saidinho, falando da Sociedade Britânica também, né? Que é o BTS aí. Então, não é a Sociedade Bebedouro ali. Não é. Ali é Brit, não é Bebedouro, né? Então, ele está trazendo essas informações, né? Que são descobertas aí e provavelmente nos próximos anos estaremos usando com maior facilidade os antibióticos inalatórios, né? Então, tanto nas UTIs quanto será uma nova forma de tratar a colonização crônica de via aérea. Aqui as exacerbações, tá? Então, para você ter, você tem que ter esses três... Ficou aqui escrito, estou lendo aqui, ficou meio... As exacerbações aqui ficou um pouquinho... ficou meio modificado aqui. Oh. Exacerbações. Agora tá certo. Isso. É um ataque pulmonar. Esse nome é muito grande, muito difícil para o paciente entender. Até agora, o melhor falar, é um ataque pulmonar, que aí ele se compara com ataque cardíaco, né, que tem uma mortalidade grande também, né. Perguntaram aqui dos antibióticos inalatórios, né. Eles estão sendo usados de uma maneira mais rotineira na mucoviscidose, né, na fibrose cística. E a grande ação deles é justamente nessa colonização da via aérea e não com infecção, invasão mais tecidual. Seria uma forma de tentar limpar a via aérea, né? Ou tentar evitar de alguma forma que o paciente exacerbe. Exacerbe e também a possibilidade menor de criar resistência em relação ao uso endovenoso e via oral e atingir outras áreas, não mudar a flora intestinal, enfim. Tentar atuar apenas no sistema respiratório, na microflora respiratória, né? E às vezes pode ter broncoconstricção, irritação, né? Mas não tem um biomarcador adequado ainda, né? A não ser o exame de escarro para avaliar qual o agente etiológico que está crescendo, né? E nós não temos, eu não tenho uma experiência grande no uso de antibiótico inalatório, justamente porque nós não temos um centro de referência de mucoviscidose aqui, né? Então, esses pacientes acabam recebendo o acompanhamento, né, de vários medicamentos inalatórios e alfa-dornase para quebrar muco e outros nesses centros de referência, né? Infelizmente, nós não somos um centro de referência, então nós temos atendido ocasionalmente algum paciente aqui da região que é tratado nesses locais com alguma piora temporária, né? Então, nós não temos feito essa prescrição. Entendi. Para a gente falar em exacerbação, esses três braços eles têm que estar presentes, né? Aumento da viscosidade ou volume do escarro, aumento da purulência no escarro, aumento da tosse, ou dispneia, ou sibilância, ou queda do estado geral, tá? Na exacerbação, a gente vai tratar, não sei se ficou meio confuso, exacerbações, tá errado aqui de novo. Tá meio aqui tá errado, exacerbações. Aê lá, agora sim. Aquilo que a gente estava falando são tratamentos que são feitos ou na primeira aparição, tá? E aí a gente tem que erradicar a pseudomonas quando ela aparece pela primeira vez, ou pacientes que são colonizados cronicamente pela pseudomonas que vão fazer uso do antibiótico inalatório. Nenhum daqueles pacientes que a gente estava falando, ele estava exacerbado. Aí agora a gente está falando de exacerbação, um paciente que ele tem bronquiectasia, ele pode ter ou não uma colonização prévia e ele exacerbou, ele ficou grave mesmo, tá? Então tem as sugestões aqui da antibiótico terapia empírica,
se você não conhece a flora bacteriana prévia, se o paciente ele tem bronquiectasia grave ou com risco aumentado para pseudomonas, e risco aumentado eu vou falar já para vocês o que é, ou se o paciente com baixo risco para pseudomonas. Então, como primeira opção, para quem tem risco aumentado para pseudomonas ou bronquiectasia grave, o ciprofloxacino 2 vezes por dia de 10 a 14 dias, tá? E como opção, o moxifloxacino. Num paciente que não tem baixo risco para pseudomonas, geralmente a gente usa amoxicilina clavulanato, tá? 3 vezes ao dia por 10 a 14 dias. E ele dá também segundas opções aqui, caso falência terapêutica, né? Que aí você pode entrar com a ceftazidima, no caso da pseudomonas, ou com levofloxacino, moxifloxacino, se não tiver baixo risco, tá? Idealmente, todo paciente você vai coletar um escarro antes de iniciar o tratamento, tá? Para ver como vai ser essa cultura, o antibiograma. Depois você também vai coletar um escarro depois para ver se negativou essa cultura, para ver se o tratamento foi efetivo. O tempo de tratamento varia de 10 a 14 dias, geralmente 14 dias, às vezes se esticando até por 21 dias. A dose pode ser maior ou por mais tempo, quando em bronquiectasias císticas, por elas serem avasculares, então elas não são vascularizadas, a medicação chega lá com mais dificuldade, ou às vezes nem chega, tá? Risco de pseudomonas. O que é o risco de pseudomonas que eu tinha falado? É quando o paciente tem uma cultura prévia positiva, já teve alguma vez na vida, tá? Quando ele tem doença extensa ou bronquiectasia cística. Esses fatores, ele tem um risco aumentado para pseudomonas. Em geral, a gente faz sempre monoterapia, tá? A gente só combina droga, que é a associação. Por exemplo, vou usar ciprofloxacino mais ceftazidima, mais amicacina, mais gentamicina. Você vai combinar uma droga com a outra. Se tiver crescimento de 2 patógenos diferentes, por exemplo, pseudomonas mais hemófilos, quando o paciente é colonizado por pseudomonas e no antibiograma ele tem resistência a uma ou a mais drogas antipseudomonas, tá? Então, por exemplo, ele já tem uma colonização por pseudomonas, aí você vai olhar lá o antibiograma dele. Ciprofloxacino, ele é resistente. Moxifloxacino, ele é resistente. Nesses casos, quando tiver uma ou mais, tá, drogas antipseudomonas mostrando resistência, a gente opta por fazer terapia combinada. E corrija de novo exacerbações ali. Eu acho que foi algum corretor aqui, viu? Porque eu não ia escrever errado tantas vezes assim. Não, mas é o corretor. Obrigado, viu? Vai. Agora tá certo. Aqui é uma figura, né, mostrando os germes mais comuns, as bactérias mais comuns, e as opções de uso de antibiótico terapia quando você encontra elas, tá? E quando tem a falha terapêutica também. Tratamento cirúrgico, que a gente tinha falado, né? Vai ficar entre ressecção pulmonar e o transplante pulmonar. As indicações de ressecção, infecção pulmonar de repetição, tá? Então o paciente tem às vezes uma bronquiectasia localizada, está fazendo infecção pulmonar de repetição. Vai lá e tira aquele pedaço, né? Você vai resolver o problema dele. Hemoptise, né? O paciente às vezes vai ter uma hemoptise volumosa, podendo ter risco de morte, então você vai lá e também faz a ressecção pulmonar. E remoção de área suspeita de colonização de germes multiresistentes, tá? Micobacteriose atípica ou tuberculose. Deve ser feita em bronquiectasias localizadas, ou seja, o paciente que tem bronquiectasia difusa, não tem como, né? Tem que ser algo localizado. Você sempre vai fazer uma prova de função pulmonar antes, para você ver o VF1 dele, né? Se você for fazer uma lobectomia, tirar um lobo, ele tem que ter um VF1 maior que 1,5 litro. Se você for fazer uma pneumectomia, tirar o pulmão, ele tem que ter um VF1 maior que 2 litros, né? Porque depois você vai reduzir o VF1 dele, você vai tirar uma parte do pulmão dele, então você tem que analisar quanto era antes, tá? Os estudos americanos mostraram uma mortalidade de 1 a 2% e resolução dos sintomas entre 75% e 89%. Então, muitas vezes, a ressecção pulmonar é um bom tratamento aí para quem tem bronquiectasia localizada. Você quer falar algo? Temos usado ocasionalmente a cirurgia, né? E interessante é, como você vai falar, nas formas difusas, né? E
progressivas, indicação do transplante pulmonar. O transplante em pacientes com doença extensa, né? Ou função pulmonar deteriorada, principalmente se for deteriorando rapidamente. O British Thoracic Society, que não é de bebedouro, coloca um VF1 menor que 30% ou uma rápida deterioração respiratória, né? Em pacientes menor que 60 anos. Aqui embaixo eu coloquei uma figurinha bem pequenininha mostrando as diretrizes do transplante pulmonar para bronquiectasia difusa, tá? Vocês dão uma olhada. Transplante bilateral é preferível, porque geralmente o paciente tem bronquiectasia dos dois lados, né? Unilateral, geralmente você faz uma pneumectomia contralateral. Hemoptise, às vezes você pode fazer embolização de artéria brônquica ou cirurgia, tá? E quanto à ventilação não invasiva, não há evidências. A embolização, quando o paciente com bronquiectasia tem hemoptise volumosa, mais que começa a ter 200 ml mais por hora, né? 500 ml num dia, uma coisa absurda. E não tem nada que para, né? Nenhum medicamento, a não ser fazer essa embolização. A artéria brônquica é que vasculariza a parede brônquica, não é a circulação pulmonar. Então, é um sistema de alta pressão. E o sangramento atinge o teto. A hora que ele tosse, sai a velocidade, a pressão da circulação pulmonar, da circulação sistêmica, mais o esforço da tosse, ele espirra até no teto, né? E o tratamento é essa embolização. Então, você faz uma angiografia, né? Visualiza a artéria brônquica que está sangrando, drenando para o brônquio, e o colega faz uma embolização ali com gelfuan, algum produto, para interromper o sangramento, né? Então, esse procedimento, quem faz mais é a radiologia intervencionista. Né? É bem legal, para o sangramento na hora. E não tem em todo lugar também, radiologia intervencionista, né? Muitas vezes, o paciente, onde ele está sangrando, às vezes você faz uma intubação seletiva, porque o paciente que tem hemoptise, ele não morre de choque hemorrágico, né, por falta de sangue. O sangramento se dá dentro do brônquio dele. Ele inunda toda a via aérea. Morre de afogamento, inunda toda a via aérea do paciente. Então você faz uma intubação seletiva, protege o outro lado do pulmão, vira o paciente para o lado que está sangrando, né, por questão de gravidade, e aí espera. Aí espera parar de sangrar. Ou se não, tenta encaminhar para algum centro onde tem a radiologia. Aí você encaminha para o hospital de base ou para Ribeirão para fazer. Porque também nós não temos radiologia intervencionista. Então, a medicina está desenvolvendo numa velocidade assustadora, com novos serviços, novos procedimentos, né? E que realmente nos assusta, né? Como isso vira rotina nos grandes serviços, né? De ter disponibilidade de procedimentos que a técnica é fundamental, né? Com certeza. Eu acho que é isso. Obrigado. É isso, não, tá ótimo. Fez um show de bola aí. Essa aula aí é para... Tirando a parte da exacerbação, né? Tirando também, para gente o caipira falar exacerbação, né? O nome mais, né? Tá bom, pessoal? Então, aí na quarta voltaremos a discutir aí doença intersticial, tá bom? E qualquer dúvida avise. Tá, só vou responder uma pergunta aqui que fizeram. A conduta na hemoptise, quando sempre o padrão ouro é fazer embolização da artéria brônquica através da radiointervenção. Mas, onde não há essa disponibilidade, né, o paciente onde ele está sangrando, você faz uma intubação seletiva. Você intuba o outro pulmão, né? Então, pulmão bom você intuba. Aquele pulmão onde está sangrando, você deixa sangrar e você vira o paciente para o lado contralateral. Então, o lado que está sangrando, você deixa para baixo, tá? Porque se você deixar o lado que está sangrando para cima, vai escorrer sangue. Por questão de gravidade mesmo. E é um outro procedimento, se tiver um broncoscopista bom igual o Edgar,
você pode passar um Fogarty, né? E tentar insuflar esse pulmão, além da intubação seletiva para o pulmão bom, você pode bloquear o pulmão ruim, né? Que está sangrando. Tentar passar um Fogarty, inflar um balão para deixar o sangue bloqueado ali, né? E alguns procedimentos endoscópicos são discutidos, né? Mas é um desastre, né? Hemoptise quando volumosa, É complicado. muito triste. É estressante. É isso aí. Tá bom? Tá certo? Beleza. Então, valeu, pessoal. Valeu, falou, tchau, Um tchau. abraço. Obrigada, professor. Obrigado aí a todos. Valeu, Edgar. Ótima Valeu, aula. doutor. Muito obrigado, viu? Jade não apareceu na aula hoje, hein, Jade? Doutor, hoje eu não consegui. Tá uma zona aqui o escritório, eu não consegui hoje. Eu tive que mudar de sala para minha. Ah, certo. Tá vendo? Mas eu tenho uma prima com fibrose cística. É? Ela fez uma lobectomia assim que nasceu e ela toma azitromicina de rotina desde sempre, assim, é impressionante. Mas ela não tem nenhum outro tipo de... Não, assim, eu sei que faltam as enzimas, né? Mas nem todas as enzimas dela faltam. O dela até que não é tão grave. Às vezes ela tem alguma mutação pequena, né? Parece que sim. Eu acho que é só pulmonar mesmo, mas eu sei que tem gente que tem enzima pancreática faltando. Que Sim, mas mesmo só a pulmonar, a expressão gênica é bem... É bem mais leve. Diz que é uma das mais leves. Tá. Isso aí. Mas tadinha. Melhoras aí. Mas ela é piquititica, não cresce. Mas é isso. Obrigada.